E nós estamos de volta aqui com a nossa série Aprendendo com os Personagens Bíblicos. Tem sido uma bênção para a minha vida, tem sido uma bênção para muita gente ouvir e aprender com estes homens que estão aqui dentro. História deles, aqui dentro da Bíblia Sagrada, que tem muito para nos ensinar. A gente pode aprender tanto com os erros, mas sobretudo com as virtudes, com aquilo que de bom foi encontrado na vida deles, e por isso Deus pôde usar as suas vidas, e nós então, meditando, estudando, aprendendo, podemos melhorar também a nossa vida no serviço do Senhor. Então hoje nós vamos estudar sobre Josué, aprendendo com a vida e com a história de Josué. Eu convido você a continuar aí, não saia daí, permaneça, porque Deus vai falar com você. Capítulo 1 de Josué, nós já vemos Deus trazendo instrução, uma palavra de motivação, uma palavra colocando Josué para cima, porque Josué está enfrentando neste momento, no capítulo 1, no começo do seu ministério, ele está enfrentando uma luta muito grande, um grande desafio, porque Josué, ele é levantado por Deus, não apenas para fazer uma obra, aparecer do nada e de repente começar uma obra. E quando se começa algo novo, tudo é novidade. Então, como ninguém esperava nada, tudo vai ser motivo de elogio, de reconhecimento, enfim. Com Josué foi diferente. Josué tem agora que substituir uma grande figura, na verdade a maior figura do povo de Israel, que foi a figura de Moisés. Deus usou Moisés, você sabe, para abrir o Mar Vermelho, para produzir as 10 pragas do Egito. Deus usou Moisés para liberar maná, para alimentar o povo durante 40 anos. Água jorrar da pedra, enfim. Foram coisas tremendas e maravilhosas que Deus fez por meio de Moisés. A ponto da Bíblia dizer, no final de Deuteronômio, que nunca houve um homem como Moisés. Deus nunca usou alguém como usou o varão chamado Moisés. Josué entra nesse contexto de substituir essa figura tão importante para o povo de Israel. Por isso Deus entra aqui já no começo do ministério de Josué, liberando uma palavra de motivação para ele, afirmando seu coração e gerando confiança. Então acompanhe comigo Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Que palavra maravilhosa! Você não gostaria de ouvir do próprio Deus essas palavras assim como Josué está ouvindo neste momento? Tremendo. Mas eu quero te dizer que essa palavra que foi liberada para Josué, dessa maneira, ela também é liberada para você. Ela também é liberada para mim. E quando eu creio nessa palavra, e quando eu faço dessa palavra, não é, a boca de Deus para a minha vida, eu também sou motivado, sou esforçado, sou levantado, sou habilitado e fortalecido, como assim foi Josué neste momento da palavra. Bom, o que nós podemos aprender com a pessoa e com o estilo de vida de Josué? Deus o escolheu para substituir Moisés, para ser o sucessor de Moisés. Eu quero aqui então, como assim tenho feito com todos os outros homens que eu tenho falado aqui nessa série, eu quero então destacar algumas virtudes que Deus encontra, e claro que o próprio Espírito de Deus trabalha e desenvolve na vida de Josué, para que então ele possa exercer esse chamado tão importante na obra de Deus. Primeira virtude que eu encontro em Josué, que é destacar desde o início, quando ele entra em cena, é o do serviço. Quando a Bíblia diz, começa a escrever dizendo que Moisés, servo de Deus, foi morto, então Josué, servo de Moisés, entra em cena. É importante destacar esses detalhes. A Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. É claro que a partir de então ele passa a ser servo de Deus diretamente, mas ele era servo de Moisés. E a primeira virtude então que eu encontro aqui é do serviço, um coração de servo, um coração de alguém que está pronto para servir. E a gente sabe que o ensinamento da palavra do próprio Senhor Jesus é que se alguém quer crescer, se alguém quer ser grande, seja o primeiro que sirva. O crescimento de Josué, ao longo dos 40 anos de história do povo de Deus no deserto, esse crescimento se dá pelo serviço dele. A Bíblia diz que Josué estava sempre perto de Moisés, estava sempre servindo a Moisés. Quando Moisés sobe para o monte Sinai, fica lá durante 40 dias, a Bíblia diz que Josué não saiu do pé do monte, ficou lá esperando por ele. Enquanto Moisés não volta, Josué fica ali 40 dias, ele morou no pé do monte, enquanto Moisés estava ouvindo a voz de Deus. Havia um coração de servo tremendo, e eu quero então dizer que essa característica é maravilhosa. Se nós queremos crescer no reino de Deus, se nós queremos nos destacar na obra do Senhor e diante da face do Senhor, devemos servir os mais velhos, servir os nossos líderes, servir a nossa esposa, servir o seu esposo, servir os filhos, servir os pais, servir o patrão, servir flanelinha, servir o garçom, servir as pessoas que vêm até você necessitadas de uma palavra, necessitadas de uma ajuda. Quando você tem um coração de servo, você está abrindo caminho para o seu crescimento. Esse é um princípio ensinado pelo Senhor Jesus e é um princípio que a gente aprende em toda a palavra de Deus. Timóteo cresceu porque estava perto de Paulo e servia Paulo. Os discípulos cresceram porque estavam perto de Jesus e serviam Jesus. A Bíblia diz que Eliseu servia a Elias, e assim você vai perceber que o caminho do crescimento é o caminho do serviço. Sirva a Deus em primeiro lugar e sirva aqueles que estão ao seu redor. E, sobretudo, Deus colocou um líder sobre a sua vida, um sacerdote, um homem que, de fato, ele passa por esse homem para abençoar a sua vida. Sirva. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que aqueles que são servidos na palavra, servidos pelos homens de Deus, eles devem dividir até os bens que têm com o seu líder, com aqueles que fadigam no ensinamento da palavra. Então, é princípio da palavra de Deus que a gente sirva àqueles que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E é claro que essa palavra não tem o propósito de conquistar pessoas a débitos para estar servindo os pastores, não. Essa palavra é para abençoar o seu coração. Quem entende o princípio do serviço vai crescer. Quem não entende, é lamentável. Paciência. Então eu consigo enxergar que muitas coisas de Deus aconteceu na minha vida, principalmente
no início da minha caminhada, porque foi colocado no meu coração essa disposição para servir o homem de Deus, para servir o povo de Deus, para servir a obra de Deus. Me incomodava muito quando eu via que o meu pastor, por exemplo, pegava a chave da igreja na época, e ele quem abria a chave da igreja, era quem fechava, né? E tinha essa responsabilidade. Ele fazia um monte de coisas que poderiam ser feitas por pessoas que estavam ali. Então eu fui tomando na minha mão, e fui tomando essa postura de estar abrindo a igreja, de estar servindo, me disponibilizando para ir ajudar nos cultos, enfim, ajudar no programa de rádio. E eu percebo que era natural, eu não entendia na época, mas era o Espírito de Deus que estava abrindo um caminho de crescimento para a minha vida. Porque se nós queremos crescer em alguma área da nossa vida, precisamos ser humildes o bastante para servir o homem de Deus como Josué servia a Moisés. Então essa primeira característica é muito importante. Eu quero motivar você a considerar isso, porque isso vai ser bom para a sua vida. A segunda característica que eu encontro aqui em Josué é que ele era um guerreiro, era um homem de guerra, era um homem de luta, um homem que não abria mão de batalhas. Quando Moisés queria vencer os inimigos, ele mandava Josué: vai Josué, vai com a tua turma. E Josué, você sabe que o povo de Israel não foi treinado como guerreiros, eles eram escravos de Faraó. Mas de repente chega Josué, um jovem servo, e que recebe do próprio Deus uma habilidade para a guerra. Ele lutava com espada, vencia os inimigos, é claro, com a intercessão de Moisés. A Bíblia diz que a turma e os soldados de Josué venciam os soldados inimigos. Então esse cara era um guerreiro. E a Bíblia diz que todos nós que somos cristãos, que entregamos nossa vida para Jesus, somos guerreiros. É tanto que o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. Para que servem armaduras? As armaduras servem para habilitar e capacitar um guerreiro. Nós somos soldados do Senhor e precisamos, como tais, tomar a postura de guerreiros, não abrir mão das lutas, não termos medo, né, dos desafios que vêm ao nosso encontro. Por quê? Porque Deus nos levantou como guerreiros. Seja um guerreiro, não abra mão da luta, seja um lutador, alguém que batalha pela fé, batalha pela família, batalha pelo casamento, batalha pelos seus filhos, batalhe, sabe, pela tua vida espiritual, pela tua saúde. Não abra mão, não entregue na mão do inimigo aquilo que você sabe que é seu. Seja um guerreiro, seja um lutador, esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor vai te dar vitória. Mas Deus não vai dar vitória para quem relaxa, para quem se acomoda, para quem fica esperando descer do céu. Não, Jesus mesmo falou que em relação até a salvação e o nosso desfrutar do reino de Deus é a base de esforço, a base de batalha. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um emprega força, cada um se esforça por entrar nele. Há uma batalha, há uma luta que precisa partir da nossa parte se queremos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Então, essa característica estava em Josué. E é por isso que ele é um cara que Deus vai moldando, vai preparando para levar o povo para entrar dentro da terra prometida. Porque ele não abria fogo, ele não abria mão das lutas, das batalhas, batalhava por sua vida, batalhava por Moisés, batalhava pelo povo de Israel. Então essa característica é maravilhosa, que deve ser natural, deve ser uma marca forte na vida de todo cristão que se preze. Terceira característica que eu quero destacar aqui na vida de Josué é que ele era um homem de fé. Ele era um homem cheio de fé no seu coração. E além de tantas experiências, né, de permanecer perseverante perto de Moisés diante dos desafios, nós temos um momento chave em que Josué se destaca como um homem de fé. Moisés envia 12 espias para checar a terra prometida, a terra de Canaã. Cada tribo de Israel foi um líder, e Josué, como também Caleb, foram os líderes de suas tribos, como também de cada tribo foi um líder. 12 homens, e eles foram espiar a terra. Lá eles contemplaram as frutas, contemplaram que a terra de fato mana leite e mel, era uma terra boa para se criar gado, ovelhas, era uma terra boa para se plantar e colher, era uma terra que manava leite e mel. Só que também lá tinha os desafios, lá tinha os gigantes, e os gigantes eram grandiosos. E aí
eles voltam com cachos de uva. A Bíblia diz que os cachos de uva tinham que ser 2 homens para trazer, do tanto que era grande. E assim trouxeram frutos da terra, e quando chegaram diante do povo de Israel, com aquelas frutas e com tudo aquilo que eles trouxeram da terra, a Bíblia diz que o povo ficou maravilhado por ver e contemplar o fruto que estava vindo daquela terra. Era a terra prometida, a terra que Deus havia preparado durante muito tempo. Só que 10 homens, eles chegaram apavorados e apavoraram o povo de Israel, amedrontaram o povo de Israel, dizendo: olha, a terra é boa, de fato, mas os inimigos são grandes demais. Nós não temos condições de vencer os nossos inimigos, não temos condições de vencer os gigantes, porque nós somos gafanhotos. Olhando para eles, nós nos sentimos como gafanhotos. E eles, olhando para nós, também eles nos veem como gafanhotos. Então não temos condições. E a Bíblia diz que isso apavorou o coração do povo de Israel. O povo de Israel começou a chorar e lamentar. É quando então a Bíblia diz que Josué, e juntamente com ele Caleb, eles se levantam diante do povo e dizem: gente, de fato, a terra é muito boa e nós sabemos que temos gigantes lá, mas que são eles diante de nós. Foi tirado deles o amparo. Deus é conosco, eles serão nosso pão no café da manhã. Josué abre a boca e começa a motivar o povo, e começa a trazer um discurso totalmente diferente, com uma natureza diferente, um discurso que parte de uma fé. Nós não somos fortes como aquele povo, mas nós temos fé. O nosso Deus nos deu a terra, então é Deus que vai nos garantir. Qual é o nome disso? O nome disso é fé. Vai ter momento na nossa vida, irmão, que mesmo que a gente seja guerreiro, mesmo que a gente seja servo, mesmo que a gente ande, por exemplo, perto de homens de Deus, vai ter momento em que as lutas, os gigantes vão nos desafiar. E esse é o momento em que a gente precisa acionar a fé. Tem coisa que a gente não vence pela força natural, pelas habilidades, por aquilo que nós temos naturalmente falando. Tem coisa que a gente só vence pela fé. Jesus mesmo disse: a casta de demônios, que só é expulso pela fé. Quando os discípulos foram expulsar o demônio e não conseguiram, perguntaram: Senhor, por que não expulsamos? Ele disse: por causa da fé de vocês, que é pequena. Mas tem casta de demônios que só expulsa com jejum e oração. Por quê? Porque o jejum e a oração gera o quê? Gera fé. A fé move montanhas. A fé tira do nosso meio os parasitas, as resistências. A fé derruba o muro de Jericó. A fé faz com que o gigante Golias caia com a pedrinha de uma funda. A fé é quem vai fazer o mar vermelho se abrir. É a fé, meu irmão, é a fé que vai nos fazer entrar na terra prometida. A Bíblia diz que até a salvação é pela fé. Para que nós possamos subir no arrebatamento, precisamos nos manter em fé. A Bíblia fala sobre o escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno, e o nome desse escudo é fé. Então, essa fé que Josué tinha é quem de fato o habilitou para levar o povo para entrar na terra prometida. Nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Não vivemos pelo que temos na mão, vivemos pelo que temos no coração. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa essa fé aumentar dentro de você. Deixa essa fé crescer à medida que você escuta a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Deus está esperando a manifestação do povo dele. E essa manifestação deve ser em fé. Assim como Josué tinha fé. Que tenhamos também para crer que vamos entrar na terra prometida. Essa terra prometida é desde a nova Jerusalém Celestial, para onde nós iremos no arrebatamento, até as conquistas que nós precisamos ter no nosso dia a dia. São nossas terras prometidas, são as promessas do Senhor. Jesus falou que aquele que deixa tudo por Ele ganhará 100 vezes mais aqui na terra. Então, você já está vivendo 100 vezes mais? Não está? Então, tem muita coisa para você conquistar, tem muita coisa para você viver. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é nossa herança. Então, nós não devemos nos acomodar vivendo uma vida de escravo, sendo filhos de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! E a quarta característica, eu quero encerrar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Quarta característica de Josué é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Deus falou assim, Moisés, Josué, o filho de Num, ele vai te substituir. Ele que tem o Espírito. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o povo passou a dar ouvidos a Josué, porque Josué tinha o Espírito de Deus
sobre quem Moisés havia estendido suas mãos, e ele foi cheio de sabedoria. Josué, mesmo com a característica de servo, mesmo sendo um guerreiro, mesmo ele tendo a fé que ele tinha, ele não conseguiria entrar na terra prometida, nem tampouco levar o povo. Ele precisava do que Moisés tinha. E Moisés tinha o quê? Moisés tinha o Espírito de Deus. A Bíblia diz que chegou um momento que Moisés disse: Senhor, eu estou cansado de conduzir esse povo, é gente demais para mim. E Deus falou assim: Moisés, é o seguinte, pega 70 anciãos, santifica eles, no terceiro dia eu vou dividir do Espírito que está em você, eu vou colocar neles. Então Moisés, ele tinha o Espírito de Deus, estendeu as mãos sobre Josué, e Josué passou a viver e ser guiado pelo mesmo Espírito. Então ele pega o povo e leva e atravessa o Jordão, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abre o rio Jordão, passa em terra seca, derruba os muros de Jericó, entra na terra prometida, toma posse. Para cada tribo ele divide as terras. E então, quando Josué parte, quando Josué morre, o povo estava em posse de toda a sua terra, porque Deus encheu Josué do Espírito Santo para lhe dar capacidade de levar o povo para a terra prometida. Importante que a gente então tenha essas 4 características: que a gente seja servo, que a gente tenha fé, que a gente seja guerreiro, né? Guerreiro nas batalhas de Deus, e que a gente, sobretudo, seja cheio do Espírito Santo. E assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, foi com Jesus, foi com os apóstolos, Ele será conosco. A Bíblia diz que é tão importante ser cheio do Espírito Santo, que quando Pedro vai falar de Jesus na casa de Cornélio, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sejamos cheios do Espírito Santo, e assim como Deus foi com Josué, e como Josué foi vitorioso na sua vida, também seremos para a glória do Senhor. Que essa palavra seja uma bênção para a sua vida, e que você possa não somente ser abençoado, mas reproduzi-la na vida de outras pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.